Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje vai ser uma aula também especial, não seguindo a sequência que temos visto aos domingos, né, em relação às nossas aulas, onde nós estamos trabalhando conjunto dos números naturais. Hoje nós vamos ver esses conjuntos naturais sendo aplicados a outras áreas da matemática, porque nós vamos trabalhar a prova AP da Educação Estadual de Ensino. Então, essa prova AP de que eu estou falando é uma prova que é aplicada a todos os alunos da rede estadual em suas séries. Especificamente hoje eu vou estar falando da prova relacionada aos alunos do 8º ano do ensino fundamental, porque esses são os meus alunos que eu trabalho na escola Alfredo Inácio Trindade. Eles farão essa prova, eles já estão com essa prova em mãos, né, por causa do coronavírus. Então, para poder ser aplicada essa prova, não vai ter uma vigilância, né, um fiscal no horário de prova, eles vão fazer essa prova tranquilamente. O que vai acontecer é que eles precisam demonstrar o conhecimento que eles possuem. Então, eles têm direito a fazerem pesquisas? Sim, claro, eles podem perguntar até para pessoas que sabem resolver o assunto. O problema é que essa avaliação, ela é uma avaliação diagnóstica. Então, se eles procurarem fazer de acordo com o que eles sabem, então essa avaliação vai ser verdadeira, vai estar mostrando para eles exatamente o retorno que precisam ter. Mas, de qualquer forma, estou aqui para dar alguns esclarecimentos a respeito dessa avaliação. Então, essa avaliação AP é uma avaliação da aprendizagem em processo. Ela é impressa pelo órgão da Secretaria da Educação e aí ela é emitida para as escolas públicas para serem aplicadas. E nessa prova eu peço a vocês, meus alunos, que não esqueçam de forma alguma, na primeira parte da prova, e que vocês já têm até um certo conhecimento a respeito dela, né? Porque já fizeram outras provas, né? Então, na primeira parte da prova, vocês não esqueçam de colocar o nome de vocês, o número de vocês, em que série vocês estão, né? Que no caso aqui são os 8º anos. Então, quem for do 8º ano B, coloca B, quem for do 8º ano C, coloca C, e quem for do 8º ano D, coloca D. A data de realização dessa prova, que vai ser durante toda essa semana que nós vamos entrar agora, do dia 18 até o dia 27, provavelmente. Eu não tenho certeza, mas é até sexta-feira, né, a data. E no caso, vocês vão colocar a data de realização, uma data dessa semana. E a escola a que vocês pertencem, né? Então, Alfredo Inácio Trindade. Não vão esquecer disso. E quando resolverem essa prova, vocês têm o gabarito de questões. Ela é uma prova que tem 16 questões, de alternativas A, B, C e D. E nessas alternativas só há uma única resposta correta. Então vocês vão pintar a bolinha que for correta. E assim sendo, qual é o objetivo então dessa prova, né? O que nós estamos querendo atingir com vocês? O que nós queremos ver junto de vocês? É acompanhá-los, é para ver o desenvolvimento de vocês dentro de um currículo, porque é um currículo que o Estado propõe para que seja seguido esse planejamento e dentro do nível de aprendizado de vocês, ver aquilo que vocês conseguiram aprender. Os resultados dessa prova vão ser feitos pela sede, que é a Secretaria Escolar Digital, que vocês já têm acesso pela web, né? E consegue ver lá na matrícula de vocês, com o login de vocês, qual é a nota que vocês tiraram em relação a essa prova. E o que vai permitir essa prova para nós que somos da educação, para os professores?
análises e diagnósticos. Então, nós vamos estar analisando para atingir alguns diagnósticos dentro da possibilidade desses diagnósticos tomar decisões dentro da escola, na escola, para que haja uma recuperação de vocês e um aprofundamento do conhecimento de vocês, para que a gente possa caminhar com o conteúdo, né? E esse aprofundamento, essa recuperação, vai ser feita na semana após as provas. Eu acho que é dia 27 ou 28, é segunda-feira seguinte, que agora é 18, né? Então vai ser dia 25, por aí. E aí, nessa semana inteira que nós vamos fazer, nós vamos estar trabalhando, então, a semana intensiva de estudos, né? Então, a semana de estudos intensiva, né? Que ela está prevista dentro do nosso calendário escolar e é exatamente nessa semana seguinte, agora, a realização dessa prova. E exatamente eu vou estar gravando uma aula para que vocês tenham à disposição todo o gabarito, a resolução dessa prova, como é cada detalhe. Então, para os assinantes do canal, vocês vão estar tendo uma oportunidade de ver como se trabalha dentro de uma sala de aula, o que se avalia, o que se pede para vocês, né? É uma coisa bem simples, né? E é possível para que todos realizem. Então, tá aí a importância de estar aprendendo a matemática, né? Para que vocês apliquem ela no dia a dia de vocês. Continuando o nosso raciocínio, né? Então, o que nós vamos esperar de vocês aqui? Para que eu não tenha que ficar escrevendo isso tudo na lousa, né? Que vocês saibam o conteúdo que tem nessa prova, né? Cálculos com números negativos racionais, que são os números fracionários, que nós aprendemos os números racionais, aprendemos a fazer operações, aprendemos as potenciações com eles, e vocês vão fazer expressões numéricas dentro dessa prova, né? Multiplicação e divisão de frações, que nós fizemos muito tempo, durante fevereiro inteiro, até meados de março, e vocês estão aprendendo pelo Centro de Mídias, fazendo uma revisão de todo esse conteúdo. A potenciação e suas propriedades, nós temos aí até um trabalho que foi aplicado a vocês para a entrega, que coincidiu bem a data de entrega na semana da quarentena. Então, eu estou pedindo a vocês que pelo blog da escola, coloquem lá, que tem o meu e-mail institucional lá, para vocês colocarem a resolução desse trabalho que tinha sido proposto para vocês, e vocês colocarem nesse e-mail institucional que está no blog da escola, que faz parte, é um e-mail pessoal, é meu, mas é institucional, e vocês coloquem o trabalho de vocês lá para a gente poder fazer a correção e ter um feedback também através desse trabalho. Radiciação, que nós também trabalhamos raízes. Recentemente eu gravei uma aula que envolvia porcentagem, envolvia raízes, envolvia potência, envolvia frações. O princípio multiplicativo, que foi dado na aula do Centro de Mídia para vocês, e que como não houve nenhuma manifestação de vocês com relação a dúvidas desse assunto, eu não gravei nenhuma aula por enquanto sobre esse assunto, mas é previsão de aula no canal também, assunto sobre princípio multiplicativo. Na geometria, sólidos geométricos, né, propriedades dos polígonos e círculos e os quadriláteros, vocês também vão ver dentro dessa prova essa questão das propriedades, e obviamente eu vou estar dando orientação, que não deu tempo de ser visto ainda, nem pelo Centro de Mídias. Triângulos congruentes, ângulos e lados também, nós vamos trabalhar aqui a congruência de triângulos, e probabilidade, que também foi dado pelo Centro de Mídias, e que também não gravei aula para vocês, mas nós temos aí no canal algumas coisas que envolvem porcentagem, regra de 3, e dá para vocês também pegarem um pouquinho sobre esse assunto e trabalhar dentro das probabilidades. Eu também vou explicar para vocês agora, para dar um norte para vocês resolverem a prova de vocês com relação a esse assunto. Bom, não esqueçam então, o gabarito, só existe uma resposta correta e são 16 questões, tá bom, pessoal? Então vamos estar falando um pouquinho sobre cada questão da prova. Então, a primeira questão da prova diz assim: qual é o resultado da expressão numérica a seguir? Então, a expressão numérica é 5 ao quadrado menos
a raiz quadrada de 8 mais 56 dividido por 2. Então, aqui nós já vemos de cara que o assunto envolvido é potenciação e radiciação. Então, é uma expressão. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é a ordem de resolução de uma expressão numérica. É esse conhecimento que vocês têm que ter para resolver essa expressão. Então, o que vocês têm que fazer para resolver esse exercício? Primeira coisa, reconhecer aonde existe potenciação e aonde existe radiciação. Depois, vocês vão verificar aonde tem multiplicação ou divisão. E, finalmente, vocês vão ver aonde existe adição ou subtração. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a potenciação ou a radiciação, na ordem que aparecer, né? A multiplicação em segundo plano ou divisão, na ordem que aparecer. Adição ou subtração, na ordem que aparecer. Então, eu tenho que obedecer a ordem em que aparece as operações. Então, toda expressão numérica que for ser resolvida, não importa em que conjunto de números nós estamos trabalhando, naturais, racionais, inteiros, reais, tem que obedecer à ordem das operações. E aí, ao olhar essa expressão, eu já identifico que existe uma potência e existe radiciação. Então, eu tenho que primeiro resolver. Aí, quando eu olho dentro da radiciação, eu não consigo, logo de cara, resolver a raiz quadrada de cada número desses. Eu também nem posso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Obedecer à regra de operações dentro da raiz. Tá certo? Então, dentro da raiz eu tenho adição e tenho divisão. Pela regra teórica, a primeira coisa que tem que ser feita é a multiplicação ou a divisão. Ali é divisão, então eu vou fazer a divisão. Feito isso é que eu vou para a última etapa. Se for adição, eu resolvo a adição. Se for subtração, eu resolvo a subtração. Aí, depois disso resolvido, eu resolvo a raiz. Eu volto à ordem primeira, né? Qual é o primeiro que eu resolvo? Radiciação ou potenciação. Então, eu resolvo. Ah, pode resolver primeiro a potenciação aqui? Pode, porque é a primeira potenciação ou radiciação que se resolve. Tá claro, pessoal? Então, essa é a ideia do primeiro exercício. É óbvio que eu não vou resolver para vocês, vocês precisam trabalhar esse exercício e encontrar a resposta, tá bom? Vamos para a segunda questão para entender o que é para ser feito. Então, a segunda questão, nós temos a potenciação de novo, e de novo tem que seguir a mesma regra da primeira questão, né? A ordem de resolução de expressões. Então, aqui não tem muito o que falar, vocês já têm um pré-requisito para resolver, façam. Obviamente, na próxima aula, na segunda que vem, vocês vão ter a resolução desses exercícios um por um comentado. Terceiro. Então, na terceira questão da prova, trabalha a ideia do princípio multiplicativo. E isso vocês viram no centro de mídias. No princípio multiplicativo, nós trabalhamos a ideia de decisões e possibilidades. Então, existe um evento, esse evento não dá certeza de que vai acontecer, e como não nos dá certeza, nós podemos ter ideias, possibilidades. E através dessas possibilidades que nós temos que tomar decisões. Então eu vou ler o exercício para vocês poderem entender o raciocínio do que fazer. Ele diz assim, que vocês têm aí na prova. Se vocês quiserem pegar a prova para acompanhar a aula, melhor ainda. Priscila foi à sorveteria tomar um sorvete de massa com 2 bolas de sabores diferentes e com uma única cobertura. Então ela queria... A possibilidade que ela tem é de ter 2 bolas de sorvete e escolher uma cobertura. Então, se ela tem essa possibilidade, nós vamos montar o problema, a estrutura de acordo com o que a gente tem. Então, 2 bolas e uma cobertura. Aí diz assim, lá ela se deparou com 6 opções de sabores diferentes de massa. Então, veja só, ela
ela tinha 6 sabores, ela tinha possibilidades de escolhas e ela tinha que tomar decisões. Como eram 2 bolas que ela queria, ela poderia escolher, a princípio, 6. E como ficaria a próxima ideia? Será que ela poderia escolher o mesmo sabor? Vamos ver. Quantas são as diferentes maneiras? Olha lá. Então, se é diferente, não poderia ser o mesmo sabor. Então, se ela escolher dentre as 6 que ela tinha, as 6 possibilidades que ela tinha, ela vai escolher uma. A próxima, ela já não pode escolher mais. Então, sobram quantas possibilidades para ela tomar a decisão? 5. E, logicamente, ela tem a cobertura. A cobertura foi dada como 3 possibilidades. Então, ela vai escolher, dentre as 3 possibilidades, uma cobertura. Como ficaria essa ideia final? Tá aí a estrutura praticamente montada para vocês. E depois nós vamos corrigir. Então, na quarta questão da prova, também trabalha o princípio multiplicativo. Então, também vai trabalhar a ideia de decisões e de possibilidades, tá certo? Um espaço amostral e um evento. Então, vamos ver o que acontece aí. Na sala de aula do 8º ano de uma escola, a professora Gilda, que estava ensaiando os estudantes para a festa junina, precisa fazer a escolha de um casal de estudantes. Olha só, já está a dica aqui. Se um casal de estudantes só podia escolher um menino ou uma menina. Essas são as possibilidades que se tem. E aí, para fazer o papel de noivo e de noiva. Nessa sala haviam 11 meninos e 13 meninas, olha só. Então, o que acontece aqui? Dentro dessas possibilidades, para menino, quanto eu posso escolher? E para menina, quantas eu posso escolher? O problema deu aí. E essas são as decisões que vai ser tomada. Então, pode escolher um menino em 11 e uma menina em 13. E aí, qual seria, então, o resultado, né, dessa escolha? Qual seria o valor? Tá bom? Quinto exercício. E no quinto exercício da prova, trabalha a ideia de porcentagens. Isso nós fizemos em sala de aula, exercícios de montão. Mas vamos lembrar, o que eu vou ter que fazer? Pegando o exercício, então, da prova. Ele diz assim, segundo manchete do site G1, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, com produção anual de 11.355.220 toneladas. Ainda segundo o site, o país também é o que menos recicla esse tipo de lixo. Apenas 145.043 toneladas do lixo plástico é reciclado por ano. Utilizando os dados dessa notícia, a porcentagem de lixo plástico reciclado no Brasil anualmente, em relação ao produto de lixo nesse período, é aproximadamente quanto? E é para dar o resultado em porcentagem, está sendo trabalhado em porcentagem. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, identificar essa relação do lixo plástico, quanto de lixo plástico é reciclado. E a produção total, quanto que é que produz total de lixo? Lembrando, na sala de aula, nós pegávamos e montávamos a fração, né, onde o numerador era a quantidade que se queria, a porcentagem dela, e embaixo o total do caso aqui do lixo utilizado, né? Da quantidade que estava sendo usada no exercício. E ao dividir o numerador pelo denominador, chega-se ao valor da porcentagem, tá ok? Façam e depois nós vamos estar vendo tudo isso, tirando dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários para que a gente possa mostrar para vocês isso também. Sexto. Então, na porcentagem, de novo no exercício 6, trabalha a porcentagem. O que está dizendo o exercício? Ele diz assim, olha, o salário de Pedro é 10% maior que o salário de Carlos. Já está dizendo o exercício, ele está afirmando isso. Se os dois tiverem um aumento salarial de 10%, como ficará a relação entre os seus salários? Então, o que fica mais fácil para vocês resolverem esse exercício? Aleatoriamente. O que é aleatoriamente? Vocês escolhem o que vocês quiserem. Atribuam um valor para o salário do Carlos e para o salário do Pedro. E façam as continhas de quanto são esses 10%, para no final vocês verem o que acontece e poder resolver o exercício, dar a resposta do exercício, né?
que a resposta do exercício na letra A tá, o salário de Pedro e o salário de Carlos são iguais. Então, fazendo essa atribuição, deem valores, vocês escolhem qualquer número. Dê, por exemplo, 100 como valor para o salário de Carlos e R$100 para o salário de Pedro. E vê o que acontece. Façam o acréscimo dos 10% que está falando, tá certo? E a letra B, assim sucessivamente, depois a gente vai estar discutindo, mas façam isso e vocês vão chegar à resposta, ok? Sétimo, no sétimo problema, nós vamos trabalhar a congruência de triângulos. Esse assunto não foi dado para vocês, nem no centro de mídias. Eu não sei se vocês já trazem algum conhecimento anterior, então agora eu vou explicar essa matéria para vocês de uma forma resumida, para vocês poderem ter condições de resolver o exercício. Então seria assim, primeira coisa que eu tenho que saber para resolver o exercício, o que são retas paralelas. Retas paralelas são dois segmentos, né, duas retas que eu ponho, uma ao lado da outra sem encostar, ou seja, ela não tem ponto em comum. E eu dei o nome a essas retas R e S. Né? Por quê? Porque uma reta tem nome e é letra minúscula que a gente atribui. No canal eu vou estar gravando aula de geometria e vocês também vão ter oportunidade de ver esse assunto de geometria com riqueza de detalhes, tá? Então, elas são paralelas, elas não têm ponto em comum. Ponto médio. O que representa um ponto médio em um segmento? Ele é um ponto, realmente. Você pega um segmento, por exemplo, A e B, né? Tem dois pontos aqui. E aí eu vou com a régua e meço direitinho quanto tem esse segmento. Vamos supor que ele tivesse 2 centímetros. A metade seria 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. Então, ele estaria dividindo o segmento em duas partes iguais. Então, esse ponto médio, ele quer dizer que ele é um ponto que divide um segmento em duas partes de mesma medida, duas partes iguais. Então, toda vez que se fala em ponto médio, eu tenho que saber que é um ponto que divide um lado, um segmento, uma reta em duas partes exatamente iguais. Casos de congruência de triângulos. Então, nós temos 4 casos a conhecer de congruência de triângulo. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o caso do ângulo, ângulo, ângulo. Por que ângulo, ângulo, ângulo? Porque o triângulo, ele é fechadinho, né? Ele é fechadinho e ele tem internamente 3 ângulos. Então, por isso, ângulo, ângulo, ângulo. Agora, como é que isso se transformou num caso de congruência, né? Congruência, essa ideia vem de igualdade. Então, quando que esses ângulos vão ser iguais de mesma medida, né? Então, vai acontecer quando eu tiver, como eu estou falando congruência de triângulos, eu tenho que ter pelo menos 2 triângulos sendo comparados. E eu só vou dizer que eles são congruentes, que eles são iguais, quando eles tiverem os 3 ângulos internos congruentes. Então, este é o primeiro caso de congruência de triângulos que vocês têm que saber para poder responder esse exercício. Ou o ângulo, lado e ângulo, que é o segundo caso de congruência. Então, eu tenho que comparar 2 triângulos de novo. E nesses 2 triângulos, o que tem que acontecer? Ele, para ter ângulo, lado e ângulo, ele precisa ter ângulos iguais e lados iguais. Pelo menos um lado igual. Então, aí eu digo ângulo A, lado L, ângulo A. Então, por causa disso, eu digo que esses triângulos são congruentes. Eles têm as mesmas medidas. Vamos ver mais 2 casos, porque dentre esses casos é o que vai se encaixar no exercício para vocês resolverem. E o caso lado, ângulo, lado. Quando que isso acontece? Quando eu tenho 2 triângulos, né? E que ele tem
um lado igual ao outro, o outro lado também, e um ângulo comum também igual no triângulo. Então, nesse caso, eu tenho lado, ângulo e lado, né? Então, para ser esse caso, eu preciso ter o quê? Dois lados iguais e um ângulo de mesma medida, né? E esse ângulo, ele sempre vai estar no meio desses dois lados, entre esses dois lados, porque segue essa ordem mesmo, ó. Lado, ângulo e lado. Depois, lado, lado, lado. Esse é fácil, né? Quando todos os lados dos triângulos têm a mesma medida. Então, eu vou ter dois triângulos, e aí eu tenho esse lado igual a esse igual a esse, e esse igual a esse. Então, todos os três lados vão ter medidas iguais junto um ao outro. Esse com esse com esse com esse. Então, aí eu digo que é o caso LLL, que os lados têm a mesma medida. Aí, no caso, pessoal, deixar bem claro, isso não quer dizer que ter a mesma medida aqui vai ser 2, 2 e 2. Não. Pode ser 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Tá certo? Porque a condição é que o lado combinado com o outro lado do triângulo tenham a mesma medida. Só isso. Essa é a condição. Uma pergunta. O segundo triângulo tem que estar exatamente na mesma posição, ou 2 centímetros pode estar para lá e no segundo pode triângulo... Pode estar virado. Então, mostra aí. Então pode acontecer também assim, ó. Um triângulo tá assim, o outro tá virado ao contrário. Não tem problema. O importante é que os lados tenham a mesma medida. Tá claro? Ângulos OPV. O que quer dizer isso? São ângulos opostos pelo vértice. Então, como que isso apresenta? Eu tenho dois segmentos ou duas retas. Aí eu tenho aqui ângulos, ó, que estão um de um lado, o outro do outro. Tá certo? E existe, então, a ideia de que este ângulo tem a mesma medida que esse. Se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus. Tá? Então, todos os ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma medida. Gravem isso. Também vocês vão precisar de conhecimento dentro do exercício, ângulos alternos internos. O que são ângulos alternos internos? Alternos, a própria palavra já diz, eles alternam, eles mudam de lado. Internos é porque eles estão dentro de alguma coisa. Então, o que seria isso? Então, primeiro, eles são ângulos que vão ter também a mesma medida. Então, se um valer 30, o outro vai valer 30. Né? E eles vão estar dentro de retas paralelas, em lados diferentes dessa reta. Então, por exemplo, eu vou pôr bem simples aqui um desenho para vocês. Eu tenho duas retas paralelas e eu tenho uma reta que corta essas retas paralelas. Tá claro? Então, essa reta que corta, ela forma dentro, interno, tá dizendo dentro, ela forma ângulos que estão em lados diferentes. Então, esses ângulos são chamados de alternos internos. E eles têm a propriedade de ter a mesma medida. Então, se aqui for 30 graus, aqui é 30 graus. Se aqui for 60, aqui é 60. E vocês vão precisar desse conhecimento para fazer o exercício. E um outro exemplo que eu vou dar para vocês, que é bem parecido com o exercício que vocês têm na prova. Então, vocês têm duas retas paralelas, R e S. Uma transversal T e um segmento que vai de B até E dentro dessas retas paralelas. Aí, o que eu tenho? Algumas relações. Eu preciso saber o que está acontecendo. Está formando aqui dois triângulos de forma interna. Sem querer, esse desenho com essas retas paralelas montou dois triângulos. Um triângulo ABC e um triângulo ECD, ou DCE, ou CED, tanto faz. Mas é esse triângulo aqui. Então, eu pergunto, esses triângulos são congruentes? Né? Aí eu tenho que ver os casos para encaixar aqueles casos. Ângulo, 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 lado, ângulo, 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 lado, ângulo, lado, 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 lado. É isso que eu tenho que ver. Vamos analisar a relação desses lados. Então vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, de acordo com a definição que nós tivemos toda aí, eu tenho aqui um ponto C. Esse ponto C,
diz no exercício aqui nosso que ele é ponto médio de AD. Então, se ele é ponto médio, ele divide esse AD em duas partes iguais. Então, aqui eu já tenho o lado, ó, lado igual. Aí, eu tenho que pensar o quê? Esse ângulo CED, por exemplo, aqui, e esse ângulo CBA, ou só pensando no ângulo B e no ângulo E. Vamos só falar isso. O que está acontecendo com esses ângulos? Olha, esse segmento ele está atravessando retas paralelas. Acabei de explicar. Quando um está de um lado e o outro do outro, eles são alternos. Eles estão dentro dessas retas, então eles são alternos internos. E eles têm, então, a mesma medida. Então, essa medida é igual a essa medida. Eles são iguais. Então, eu já tenho uma outra parte aqui, que é o ângulo, né? Então, ó, lado e ângulo. O que mais que eu posso abstrair aí, né? Que o ângulo C aqui, formado, né, de um lado e do outro, por ele ser oposto pelo vértice, ó, aqui é o OPV, né? Ele também tem a mesma medida. Então, o ECD e o BCA, ele é ângulo oposto pelo vértice. E nós vimos que ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Então, nós temos a outra condição de ângulo aqui, ó. Tá certo? Olha só o que aconteceu. Lado, ângulo e o ângulo oposto. Então, pelo caso lado, ângulo e lado, ângulo, lado e ângulo, né? Pode ser ângulo, lado e ângulo. Nós temos aqui, que aqui também é a mesma medida, conclusivamente, né? Nós temos o quê? Que esse exercício faz com que os triângulos ABC e ECD sejam congruentes. É a justificativa do exercício. Tá entendido? Então, a gente, para dizer se um triângulo é congruente ao outro, eu preciso identificar os casos de congruência. E eu tenho que usar esses conhecimentos de ângulos alternos internos, opostos pelo vértice, e a ideia de ponto médio, para concluir aqui o que é congruente ou não. Claro? Baseado nisso, façam esse exercício, tentem fazer esse exercício. Depois vai ter a correção. Oitavo agora. No oitavo também trabalha essa ideia de congruência do ângulo, lado, lado, lado. Vamos ler o exercício para vocês entenderem. Considerando AB congruente a PQ. Então, AB congruente a PQ. Então, quando ele diz que um lado é congruente ao outro lado, ele tem a mesma medida. O lado tem a mesma medida, segundo a teoria, né? Depois, na figura, para que valores, que aí está dizendo para nós a figura que está no exercício da prova. Para que valores abaixo, para que os triângulos ABC e o PQR, que é o que eu coloquei aqui, né, sejam congruentes, quais são os valores de x e y dentro do exercício, dentro da figura. Eu não vou escrever aqui essas expressões, porque senão também eu vou estar resolvendo o exercício para vocês, vai ficar muito simples a coisa. Mas para encontrar esse valor, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que esses triângulos sejam congruentes. Se eles são congruentes, eu consigo dizer que os lados são congruentes e os ângulos também são congruentes, ou seja, são iguais. E se isso acontece, eu consigo igualar os lados nas expressões que eles têm e resolver as equações que são montadas por eles. Então vamos ver. Ó. AB é igual a PQ, já foi dito. Foi dito que esses triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, o lado, o A, né, aqui, é igual ao lado P aqui, o lado C é igual ao lado R, e o B, então, é igual ao Q, tá certo? E aí, nós vamos ter que o AB e o PQ são iguais. Se isso acontece, o AC é igual ao PR e, finalmente, o BC é igual
ao RQ. E se isso está acontecendo, eu tenho que AB é igual ao PQ. Eu tenho também que o BC é igual ao RQ. E eu tenho também que o AC é igual ao PR, ok? Então, montem as equações de acordo com o que o exercício deu e vocês vão ter a resposta do exercício. E, tranquilamente, pelo que o exercício deu, nós tínhamos ângulo, ângulo e lado, ou lado, ângulo e lado, como resposta também da congruência desses triângulos. Bom, exercício 9 agora. O exercício 9, ele trabalha a ideia de propriedades dos quadriláteros. E ele fala em simetria. Então, para responder o exercício, precisa saber o que é simetria, né? Na verdade, a gente já trabalha essa ideia de simetria na própria natureza, até da nossa própria existência, porque nós mesmos somos simétricos. Nós temos o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. E vocês que estão me olhando aí, para vocês a direita é para cá e a esquerda é para cá, né? E nós temos o quê? Uma semelhança dos lados, né? Os olhos, né? A divisão lateral nariz, boca, tudo com uma certa condição muito próxima uma da outra de aparência. Então essa é a ideia de simetria. E isso acontece na matemática com as figuras geométricas, por exemplo, né? Mas o que seria então, definindo em palavras, essa simetria? Ela é um eixo imaginário que a gente traça na vertical em relação àquilo que se quer ver, esse contato simétrico. Então, é a ordem, é a harmonia das construções. E aí, essas duas partes que se dividem, né, é um elemento que se divide ao meio em duas partes iguais. Então, essa palavra simetria, ela é uma palavra que vem do grego, né, e quer dizer syn, que é junto, né, então simetria, sim, junto, e metron, que vem de metria, que é a medida ou a qualidade do que se tem a mesma medida. E aí, em relação à matemática, como ficaria isso para nós, para o uso deste exercício? Nós vamos pensar numa figura geométrica, o retângulo. O que seria a simetria de um retângulo? É quando eu divido ele ao meio em duas partes iguais. E ele tem uma simetria vertical e ele também tem uma simetria horizontal. E se nós pensarmos também, existe a simetria diagonal, de ponta a ponta, que também divide essas duas partes em triângulos, tanto de um lado quanto de outro. Então essa é a ideia da simetria. Num triângulo, eu traço o eixo que passa por um dos vértices, cortando ao meio o outro lado, desde que a gente subentenda que tem a mesma medida de um lado e do outro, eu tenho também o eixo de simetria para ele. Então pensem num quadrado, por exemplo, né? Eu posso juntar, como aqui no triângulo, no retângulo, eu posso juntar uma ponta à outra e eu vou ter a formação de dois triângulos que são exatamente simétricos, porque eles apresentaram um eixo de simetria. Esta é a ideia de simetria. E baseado nessa explicação é que vocês vão responder o exercício 9. Vamos para o exercício 10, então. Na 10ª questão, mexe com os quadriláteros de novo, algumas propriedades que os envolvem. Então, para resolver o exercício 10, vocês precisam ter esses seguintes conhecimentos. Primeiro, o que é um quadrilátero? Quadri já está dizendo 4, né? E látero, lateral, lado. Então, é um polígono que tem 4 lados. Então, para ser um quadrilátero, você tem uma figura geométrica com 4 lados. Diagonal. Diagonal é exatamente um segmento de reta, né? É um segmento que vai de um ponto a outro, né? E ele une, então, dois vértices. Por isso que eu disse a vocês, de um ponto
a outro. Faz de conta que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, esse segmento, ele vai de A até B. Na figura, nós já vamos ver já já. Eles não são consecutivos. Quem que não são consecutivos? Os vértices que estão dentro desse polígono. Então, vamos pensar, como a gente está falando aqui de um quadrilátero, nós temos aqui um quadrado. Então, esse quadrado, ele vai ter os lados A, B, C e D. E aí, eu faço a união de um vértice a outro sem ser consecutivo, ou seja, sem estar ao lado um do outro, na sequência do outro. Então, eu uno, por exemplo, D com o B. Isso é uma diagonal. Então, ele não é consecutivo e ele corta a figura exatamente aí ao meio. Um exemplo disso, nós tínhamos lá o nosso quadrado, né? E quando a gente fecha ele, a gente forma uma união de um vértice com o outro, né? Tendo a sua diagonal. Vou até fazer um desenho aqui para ficar fácil de visualizar a união de um vértice com o outro. Tá claro? E aí nós temos também soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Quando esse quadrilátero ele sofre a união para formar os quatro lados, né? Ele sofre a união dos lados, ele forma ângulos internos entre ele. E esses ângulos são formados de acordo com a posição desses segmentos de reta. Esses segmentos de reta são perpendiculares. Por que são perpendiculares? Porque eles descem em linha reta, tanto de um lado quanto do outro. E também horizontalmente seguem com retas paralelas em cima e embaixo, né? Então nós temos aí essa ideia de perpendicularismo. E para ser perpendicular, ele forma um ângulo reto entre eles, né? Então, ele forma um ângulo reto entre eles. E ao formar esse ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, ele vai fazer isso também na parte superior, né? Aqui de um lado e de outro e aqui na parte inferior. Então são 4 ângulos de 90 graus. Se ele forma esses 4 ângulos de 90 graus, então se eu somar esses 4 ângulos, eu vou ter o quê? 360 graus. Logo eu posso dizer que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. E como que eu também posso provar isso para vocês? Pensem num triângulo. Pensem num triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu tenho 2 triângulos para formar um quadrado, logo eu tenho 180 mais 180, 360. É uma outra forma de se provar a existência da soma dos ângulos internos de um quadrilátero como 360 graus, tá ok? Então, esse conhecimento vocês têm que ter para resolver o exercício 10. Basta isso e se vocês lerem a questão, vocês conseguem responder. Exercício 11. O exercício 11, ele também envolve probabilidade. Só que aí nós temos alguma coisa a mais para conhecer, embora nas aulas do Centro de Mídia vocês tiveram aulas de probabilidade. Então, vamos reforçar isso, né? Então, o que nós vamos trabalhar dentro dessa probabilidade? Nós vamos pensar em espaço amostral e evento desse espaço amostral. Então, o que seria a ideia de espaço amostral que a probabilidade envolve? É o conjunto de todos os elementos possíveis de um experimento. Então, é dado um jogo, por exemplo, de dados. Vou pegar um dado e vou jogar esse dado. Quais são os elementos do meu espaço amostral no dado? Embora eu não tenha nenhum dado aqui, mas vamos imaginar. Eu tenho a possibilidade de cair o número 1, o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Então, o espaço amostral que eu tenho são 6 possibilidades de acontecer um evento.
Agora, o que é então esse evento? Um evento são os resultados que podem acontecer dentro desse espaço amostral, ou seja, é um subconjunto do espaço amostral. O que é subconjunto? É quando eu pego uma parte de um conjunto. No canal nós temos aula de teoria de conjuntos, onde eu dei para vocês a ideia do que é conjunto, subconjunto. Dá uma olhadinha lá, isso também reforça esse conhecimento, tá? Então, esse subconjunto que eu vou formar, então, ele vai ser as possibilidades que vão acontecer dentro desse espaço amostral, os eventos. Então, no caso do dado, como eu dei de exemplo, quando eu jogo o dado, pode cair quem? O 2. 2 é um evento do espaço amostral, é um subconjunto do espaço amostral. Pode cair numa outra vez que eu jogar, o 3. Então, esses são os elementos que vão formar o evento, ou seja, o espaço amostral. Então, para formar essa probabilidade, então, nós temos uma relação do número de eventos que podem acontecer com o número de elementos que compõem o espaço amostral. No caso do nosso dado, eu tenho lá que o número de elementos do espaço amostral é 6. Então, eu colocaria 6 aqui. Agora, o número de A, que seria o número de eventos possíveis. Então, jogando um dado, quantas vezes eu posso obter como resultado o número 2? De 6 possibilidades que eu tenho, eu só posso que aconteça uma vez, porque no dado só existe um número 2. Então, seria uma vez em 6 vezes que o dado mostra para nós. Essa é a ideia. Baseado nisso, vocês vão fazer o exercício 11 da prova de vocês. Exercício 12. Para o exercício 12, vai acontecer de novo um exercício sobre probabilidade. E de novo, vocês vão ter que pensar o que é um espaço amostral, o que é um evento e a formulinha da probabilidade para vocês poderem resolver o exercício. É da mesma forma de raciocínio para vocês fazerem. No 13 já entra na parte de porcentagem. E, obviamente, uma forma mais rápida e prática de resolver esse exercício é usar a regra de 3. No canal nós temos uma aula sobre regra de 3. É bom vocês darem uma olhada antes para poder resolver. Acho que esclarece um pouquinho mais a ideia de grandezas que está lá. Por quê? Porque a regra de 3 ela é uma comparação, é uma relação entre grandezas, né? Que elas mesmas se relacionam de uma forma direta ou de uma forma indireta, dependendo da condição. Para esse exercício vai ser de uma forma direta, bem simples. Por quê? Porque vocês vão ver que o total do que tem no exercício representa 100%. Sempre o total do que se tem é 100%. E a quantidade, que no caso está usando em litros, né, é a relação que você quer saber, é o que você quer descobrir em porcentagem. E aí vocês vão encaminhar o exercício para a solução, tá bom? Exercício 14. O exercício 14, ele vai trabalhar as operações com frações. Então, ele dá um problema onde ele mostra um percurso, né? Tem lá, um automóvel percorre inicialmente 3/11 de uma estrada. Então, ele percorre, faz parte de um percurso, 3/11. Aí, numa segunda etapa, então veja bem, aqui foi chamado de primeira etapa. Então, numa segunda etapa, o que acontece? Ele percorre 3/8 do que sobrou do percurso, da parte do percurso. Então, esse do que sobrou, lembra, é mesma coisa como na porcentagem. Ele quer dizer que você vai multiplicar, né? Você vai multiplicar da parte que você já tinha percorrido. E aí ele fala assim, após a segunda etapa, após isso, quanto que ainda falta ele percorrer, né? Então, aí ele quer dizer para nós que depois que ele faz isso, tem mais um tanto para ele percorrer para chegar na parte inteira. Então ele quer saber quanto que é essa parte. Essa parte é o todo que eu tenho menos o que eu já andei.
Tá claro? Então é isso que eu estou colocando para vocês. Então primeiro vocês calculem a primeira ideia que vocês têm aqui. Esse tanto com esse tanto. E depois vocês vão pegar a parte inteira e vai tirar, vai subtrair da parte que já andou. E aí vocês vão encontrar o resultado. Mais do que isso, só 2 disso. 15. E na questão número 15, também, né, vai ser o trabalho da geometria, né, onde vai aparecer algumas propriedades dos polígonos e dos círculos, né? E vocês vão ter que entender mais ou menos isso. E para isso basta essa explicação do que é um paralelogramo, né? Ele é um quadrilátero, ou seja, ele possui 4 lados, né, que são opostos e paralelos. Então, nós temos aqui lados opostos, né, e paralelos. Lados opostos e paralelos, né? Ou seja, lembrando que paralelo é não ter ponto comum. Quadrado também é um quadrilátero, mas que ele tem lados e ângulos iguais. Então, todos os lados aqui são iguais e os ângulos também são iguais a 90 graus. Né? Trapézio, ele é um quadrilátero também, porque também possui 4 lados, né? Mas tem um par de lados que são paralelos. Então, nós podemos ter esse trapézio, né, com essa formação, onde um lado é perpendicular, ou seja, forma 90 graus, e um trapézio onde existem 2 lados que são oblíquos, né? Eles são tombados, né, vamos dizer assim, e tem outros 2 que são paralelos. E ele é chamado de isósceles porque ele tem 2 lados semelhantes, com a mesma medida. Aqui ele é considerado um trapézio retângulo, porque um dos lados é perpendicular e forma um ângulo reto. Essa especificação de ser retângulo, de ser isósceles, não é necessário para o exercício, tá? Basta entender a parte teórica, que é um quadrilátero que tem lados paralelos. Retângulo é um quadrilátero, né, que possui todos os ângulos internos congruentes, né, ou seja, todos iguais a 90 graus. E se eles são todos iguais a 90 graus, eles podem ser considerados como ângulos retos. Isso é o que necessita para se resolver o exercício 15. Exercício 16. E o exercício 16, ele mostra de novo uma expressão numérica que envolve números inteiros e potenciação. Então, lembrando, o que se precisa para resolver uma expressão? Primeiro, resolver a operação de potenciação ou radiciação, depois a multiplicação ou divisão e, no final, adição ou subtração. Tudo na ordem em que aparece. Então, primeiro a ordem que aparece, potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Depois, na horizontal, entre potenciação ou radiciação, o que eu resolvo primeiro? Aquela que aparecer primeiro. Na multiplicação e divisão, o que eu resolvo primeiro? Aquela que aparecer primeiro. E depois, na adição e na subtração, o que eu resolvo primeiro? Aquela que aparecer primeiro, né? E é bem simples a expressão, ela não tem segredo nenhum, tá bom? Boa prova a vocês, obrigada pela companhia de vocês, obrigada aos assinantes do canal. É uma aula diferenciada, né, realmente. Ela não traz para vocês os enunciados de todos os exercícios, mas ela traz muito conteúdo e muito conhecimento que vocês podem ter aproveitado aí nas informações que vocês necessitam para a formação do dia a dia. Na próxima aula eu vou fazer o enunciado e a resolução de cada um desses exercícios. É bom vocês acompanharem. E aos alunos que estão acompanhando vão ter que fazer a correção dos exercícios, porque nós vamos estar na semana de estudos intensivos. Até lá, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Se gostaram da aula, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Nós temos muita novidade por aí. Até lá.